Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Ultra Revisão Humanos com Malheiro. Vou apresentar para vocês os principais assuntos envolvendo os direitos humanos e exigidos pelos examinadores nos concursos públicos e no exame de ordem. No segundo bloco, meus amigos, vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar os assuntos cuidados. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro bloco o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. O programa de hoje está imperdível, meus amigos. Vamos agora para o estupendo tema do dia. No tema do dia de hoje, meus amigos, vamos acompanhar uma ultra revisão Humanos com Malheiro. Os principais assuntos envolvendo os direitos humanos e exigidos pelos examinadores dos principais concursos públicos do país e também pelo exame de ordem, vamos verificar adequadamente cada um deles. Inicialmente, meus amigos, mostra-se necessário a apresentação de um conceito de direitos humanos. E é claro que esse conceito deve ser dinâmico. Preciso afirmar para vocês que quando cuidamos de uma definição de direitos humanos, orientamos o conceito por 3 diferentes expressões. Na primeira expressão, meus amigos, vamos encontrar os direitos do homem. Aqui, teremos interesses que são conexos ao direito natural. Interesses tais como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de dar a cada um o que lhe é devido. A segunda expressão, por outro lado, leva em consideração direitos humanos em sentido estrito. Agora, meus amigos, aqueles interesses conexos ao direito natural foram devidamente positivados em tratados e convenções internacionais. Por fim, mas não menos importante, temos a expressão direitos fundamentais. Agora, aqueles tratados internacionais de direitos humanos foram devidamente incorporados no ordenamento jurídico de um Estado. Com essas informações, meus amigos, na sequência, eu posso falar para vocês sobre um item muito importante a ser considerado. Esse item aparece em muitos concursos públicos. Cuida-se da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana está presente no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal Brasileira, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Muitas vezes, pensamos que estamos diante de um preceito que jamais pode ser aplicado na prática, que tem um fundamento metafísico ou apenas filosófico. Isso não se mostra como verdadeiro, por uma razão bastante simples. Quando falamos em princípio da dignidade da pessoa humana, precisamos entender o seu conteúdo. No conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana, vamos encontrar o núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro. E o que isso significa?
Afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro significa dizer que temos aí um parâmetro de orientação para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, meus amigos, quando de forma efetiva o legislador vai criar uma norma, deve ter por base o princípio da dignidade da pessoa humana. O magistrado, quando da aplicação da lei, de forma efetiva, deve buscar como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana. E assim também se dá com os advogados, com os integrantes do Ministério Público, que de forma efetiva vão se orientar pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Mas será que temos um parâmetro de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana? Afirmo para vocês que sim, meus amigos. Esse parâmetro de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana está no artigo 6º da Constituição Federal. Sim, é aquele dispositivo que cuida dos direitos sociais. Verificamos, por exemplo, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde. Uma pessoa que tem a garantia desses direitos, de fato, está usufruindo do preceito envolvendo a dignidade da pessoa humana. Na mesma toada, meus amigos, mas não menos importante, precisamos verificar e realizar uma análise das gerações de direitos humanos. Nesse aspecto, já apresento para vocês que existe uma enorme controvérsia doutrinária. Sim, meus amigos, muitos autores criticam o emprego da expressão gerações de direitos humanos. Isso acontece porque eles entendem que quando se fala em gerações, a posterior sempre prevalecerá sobre a anterior que deixará de existir. E isso é algo que não acontece com os direitos humanos. Em face de suas características de indivisibilidade e interdependência, os direitos humanos, de forma efetiva, sempre complementam o ordenamento jurídico de um Estado. Ora, então a melhor expressão a ser empregada será dimensões de direitos humanos. E nesse aspecto, meus amigos, vou lhes apresentar 4 dimensões dos direitos humanos. A primeira dimensão cuida das liberdades públicas. Temos aí os direitos políticos básicos, aqueles que surgiram com a Magna Carta em 1215. A segunda dimensão dos direitos humanos vai cuidar dos direitos econômicos e sociais. Há uma enorme controvérsia sobre o instante de surgimento desses direitos. Alguns autores afirmam que eles surgiram no século XIX, com a Revolução Industrial. Afinal, os trabalhadores eram expostos às condições excessivas de trabalho, laborando por 16, 17, 18 horas por dia. Então, eles se reuniram para a defesa de seus interesses. No entanto, a positivação dos direitos econômicos e sociais só foi surgir com as constituições mexicana, de 1917, e alemã, de 1919, também denominada Constituição de Weimar. Temos aí, meus amigos, os direitos à educação, ao trabalho, à previdência social, à saúde, e são muito importantes, pois mostram-se inerentes à condição humana. Na sequência, meus amigos, temos a terceira dimensão dos direitos humanos. Ao cuidar da terceira dimensão, vamos verificar os direitos de solidariedade ou fraternidade. São os interesses difusos e coletivos
orientados para o progresso da humanidade. Posso lhes apresentar como exemplo o direito ao meio ambiente, o direito à comunicação, o direito à paz social e, inclusive, o direito do consumidor. Agora, meus amigos, na sequência, vamos para a quarta dimensão dos direitos humanos. Vamos cuidar conjuntamente dos direitos dos povos. Os direitos dos povos são aqueles que têm por objetivo a preservação do ser humano. Encontramos aí, então, meus amigos, biossegurança, biodireito, a proteção contra uma globalização desenfreada e também a inclusão digital. Preciso mencionar para vocês, meus amigos, que os direitos humanos de terceira dimensão surgiram pós Segunda Grande Guerra Mundial e os direitos humanos de quarta dimensão há aproximadamente 20 anos. Não podemos descurar de um assunto muito importante que cuida das características dos direitos humanos. O meu objetivo aqui é apresentar as principais. E a primeira é a proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Significa dizer que, uma vez concedido um direito fundamental pelo Estado, não poderá ele retroceder. O Estado não poderá diminuir a sua proteção aos direitos humanos em relação ao estágio em que essa tutela se encontra. Um ótimo exemplo que posso apresentar para vocês envolve a pena de morte. Sabemos, meus amigos, que no Brasil a pena de morte é vedada, na forma do artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. No entanto, existe uma exceção. A pena de morte poderá ser empregada no caso de guerra declarada. Mas será que poderia existir uma emenda constitucional válida que estabelecesse a pena de morte como regra? É claro que não. Sabemos que isso não é possível. Afinal, estamos diante de cláusula pétrea. Mas e uma nova Constituição? Uma nova Constituição poderá estabelecer a pena de morte como regra no Brasil? Afirmo para vocês, meus amigos, que nem mesmo uma nova Constituição poderá fazê-lo, sob pena de afrontar, atingir, violar a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Na sequência, meus amigos, temos a segunda característica dos direitos humanos, que é a imprescritibilidade. Os direitos humanos não podem ser atingidos pelo lapso temporal. Nesse aspecto, é importante destacar que a prescrição no sistema jurídico brasileiro é a regra e a imprescritibilidade é a exceção. Os crimes considerados imprescritíveis estão presentes na Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 42 e 44. Nós vamos verificar categoricamente que o racismo é um desses delitos e também os crimes praticados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ora, meus amigos, o que precisamos saber é o seguinte: o rol excepcional de imprescritibilidades da Constituição Federal é exemplificativo ou taxativo? Se for taxativo, nenhum outro crime pode ser considerado imprescritível. Mas, por outro lado, se for exemplificativo, outros delitos poderão ser incluídos. Menciono essa questão porque no Brasil, o Decreto 4388 de 2002 estabelece 4 delitos imprescritíveis: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão internacional. E tais dispositivos não se encontram na Constituição Federal Brasileira. Para aqueles que não se lembram, o Decreto 4388 de 2002 é o Estatuto de Roma incorporado no ordenamento jurídico brasileiro.
O Estatuto de Roma é o diploma que criou o Tribunal Penal Internacional. Chegamos à conclusão, meus amigos, de que o rol constitucional excepcional de imprescritibilidades é exemplificativo, admitindo a inclusão de outros crimes imprescritíveis, desde que o objetivo seja a proteção dos direitos humanos. Isso acontece porque o rol constitucional excepcional de imprescritibilidades constitui-se como direito fundamental. E os direitos fundamentais, meus amigos, apresentam uma proteção mínima aos direitos humanos. E essa tutela sempre pode ser devidamente ampliada. Na sequência, podemos verificar a irrenunciabilidade como mais uma característica dos direitos humanos. Os direitos humanos não podem ser abdicados, jamais poderão ser abjurados. Qualquer manifestação de vontade nesse sentido é nula de pleno direito. Verificamos também, caminhando pela mesma estrada, a característica da inalienabilidade. Os direitos humanos não podem ser transferidos a outrem, ainda que com a anuência de seu titular. Parece-me que as características da irrenunciabilidade e da inalienabilidade são muito semelhantes. E de fato são, mas possuem uma diferença fundamental. Na irrenunciabilidade, meus amigos, quando o direito é colocado à disposição, ele se perde. Na inalienabilidade, por outro lado, o direito, se colocado à disposição, será apenas restringido. Não menos importante, meus amigos, é o estudo da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Cuida-se de um diploma que foi criado no âmbito do Conselho Econômico e Social. Estamos diante de uma resolução da ONU, a resolução número 217-A, que possui a efetiva natureza jurídica de uma recomendação. Temos na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 30 artigos. Do artigo 1º ao 20, temos direitos civis e políticos. Do 21 ao 30, direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, estão na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 interesses que observam a primeira e segunda dimensões dos direitos humanos. Nesse aspecto, é importante ressaltar que temos um diploma que desponta como um importante instrumento pós-Segunda Grande Guerra Mundial. No entanto, em face de sua condição de recomendação, não possui executoriedade. E os Estados conheceram dessa circunstância. Alguns deles aproveitaram a oportunidade para se reunir e criar 2 diplomas internacionais para conferir executividade à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. É claro, meus amigos, que esses tratados internacionais configuraram-se como verdadeiros pactos, exigindo a manifestação do consentimento dos Estados. Estamos, então, em 1966, diante do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos é um diploma dirigido às pessoas, com direitos de aplicabilidade imediata. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é um diploma dirigido aos Estados. Portanto, possui direitos de aplicabilidade progressiva.
No entanto, anotem se julgarem necessário. Ambos os pactos podem ser exigidos juridicamente. Não é menos importante na nossa análise a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todos os tipos de discriminação racial. É um diploma de 1965. No Brasil, foi promulgado pelo Decreto 65.810 de 1969. Esse diploma trouxe em seu bojo o conceito de discriminação racial, bem como a presença das ações afirmativas. A sua importância é clara, meus amigos. O conceito de discriminação racial serviu de subsídio para preceitos esculpidos na nossa Constituição Federal e também na lei que criminaliza o racismo. Já o conceito envolvendo as ações afirmativas também devem ganhar enorme crédito. Quando falamos em ações afirmativas, temos o estabelecimento de uma diferença jurídica entre determinados grupos sociais com a finalidade de se alcançar uma igualdade de fato entre eles. Nesse aspecto, o diploma verdadeiramente inovou. Na mesma toada, seguindo por esse caminho, vamos encontrar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979. No Brasil, é o Decreto 4377 de 2002. Esse foi o diploma internacional com o maior número de reservas. Foram 88 reservas materiais realizadas por 23 diferentes estados. Para que vocês tenham uma ideia, até o Brasil, em 1984, operou algumas reservas a esse tratado internacional, retiradas 10 anos depois. Para aqueles que não se lembram, vamos recordar juntos que as reservas são ressalvas, são objeções feitas a um tratado internacional, quando da sua assinatura, quando da sua ratificação, quando da sua promulgação, etc. Um Estado faz uma objeção a uma norma quando verifica a impossibilidade de cumpri-la, ou ainda, analisa a necessidade de modificação da sua redação para que possa cumprir efetivamente a regra ali consignada. Espero, meus amigos, que a Ultra Revisão Humanos com Malheiro tenha sido muito útil para a sua cognição acerca dos temas aqui cuidados. Agora, meus amigos, vamos para o segundo bloco com o Pergunte ao Professor. Será estupendo. Aguardem! Agora, meus amigos, teremos o Pergunte ao Professor. Vocês verão alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. Vamos à nossa primeira pergunta. Quais são os principais aspectos do Pacto de São José da Costa Rica na defesa dos direitos humanos? Essa pergunta é muito interessante. Vamos verificar que o Pacto de São José da Costa Rica é bastante rico na proteção dos direitos humanos. Cuida-se da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Os aspectos mais importantes que devem ser ressaltados envolvem a prisão do depositário infiel. Como sabemos, o Pacto de São José da Costa Rica veda a prisão civil, trazendo apenas uma exceção, a do devedor inexcusável de alimentos. Por outro lado, meus amigos, é importante destacar que a Constituição Federal Brasileira também veda a prisão civil, mas possibilita a prisão do devedor inexcusável de alimentos e também do depositário infiel. Recentemente, em 2008, o Supremo Tribunal Federal se decidiu sobre o tema.
Foi, de fato, uma decisão bastante importante. Mas a observação dos ministros foi no sentido de que o Pacto de São José da Costa Rica e todos os demais tratados de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, detêm o valor jurídico de norma supralegal. E o que é uma norma supralegal? É aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal. Ora, Malheiro, então poderemos concluir de que o dispositivo constitucional prevalecerá sobre o Pacto de São José da Costa Rica? Observem, meus amigos, que a disposição que prevalece leva em consideração a vedação da prisão do depositário infiel. Ora, Malheiro, mas então isso significa dizer que o Pacto de São José da Costa Rica está acima da Constituição Federal Brasileira? Não, está abaixo na condição de norma supralegal. No entanto, por possuir regra mais benéfica ao ser humano, prevalecerá. Aplicamos aqui, meus amigos, o princípio pro homine. Tanto é verdadeiro o que estou dizendo, que em 2009, os ministros do Supremo Tribunal Federal elaboraram a súmula vinculante número 25, que estabelece ser vedada a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Meus amigos, não menos importante no Pacto de São José da Costa Rica é verificar a presença de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui uma atribuição consultiva, ou seja, elabora pareceres. Poderão peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualquer pessoa, grupos de pessoas, estados e entidades não governamentais reconhecidas no território de um ou mais estados que pertençam à Organização dos Estados Americanos. De outro lado, temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que possui uma atribuição consultiva, pois elabora pareceres, e também jurisdicional, pois julga casos, decide. Poderão peticionar à Corte Interamericana de Direitos Humanos os estados e a própria comissão. Observem aqui que qualquer pessoa ou grupos de pessoas, ou mesmo entidades não governamentais, não poderão peticionar à Corte. O Pacto de São José da Costa Rica também traz outras formas de proteção aos interesses fundamentais e deve ser um diploma considerado em seus estudos para os principais concursos públicos do país e também para o estudo no exame de ordem. Vamos agora, meus amigos, para a nossa segunda pergunta. Como se resolvem os conflitos existentes entre diferentes interesses fundamentais? Os conflitos existentes entre os direitos fundamentais devem ser observados sobre um prisma jurídico importante. Vocês verificarão, meus amigos, que sempre que houver uma controvérsia envolvendo direitos humanos, deverá prevalecer a regra mais benéfica ao ser humano. Cuida-se, como mencionei há pouco, do princípio pro homine. Isso porque pode existir uma colisão entre direitos fundamentais. Essa colisão é observada como um conflito aparente. Não se cuida jamais, em tempo algum, de um conflito real. Assim sendo, a sua análise deve ser categórica e global. Repito, existindo a colisão entre interesses fundamentais, prevalecerá sempre a regra mais benéfica ao ser humano. Vamos agora, meus amigos, à nossa terceira pergunta.
Qual a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948? Quando se pergunta sobre a natureza jurídica, geralmente o candidato, o aluno, fica bastante assustado. Mas o que o examinador, o que o professor quer saber sobre esse assunto? Eu vou lhes afirmar categoricamente que quando se pergunta sobre a natureza jurídica, o que o examinador, o que o professor quer saber é a essência do Instituto. E nesse aspecto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 possui a natureza jurídica de uma recomendação. Afinal, foi criada pela Resolução número 217-A da Organização das Nações Unidas. Uma recomendação, meus amigos, difere e muito de um tratado internacional. Sabem por quê? Por um motivo simples. Quando falamos em um tratado internacional, já sabemos que ele se rege por um princípio geral do direito internacional, a pacta sunt servanda. Ora, tratados livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos sob pena de aplicação de sanções internacionais. Com uma recomendação, isso não acontece. Se uma recomendação eventualmente for violada, não é possível falarmos na aplicação de sanções em face da transgressão de seus preceitos. Eventual sanção pode ser proveniente da violação de um costume internacional. Nessa hipótese, a autorização estará devidamente consignada. Vamos agora, meus amigos, à nossa quarta questão. Existe tratado internacional que proteja o ser humano da hedionda discriminação racial? Sim, existe um importante tratado internacional. Cuida-se da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965. No Brasil, é o Decreto 65.810 de 1969. É importante destacar que essa convenção internacional se mostrou muito importante porque serviu de subsídio para a criação de muitos dispositivos constitucionais. Posso citar para vocês, a título de exemplo, o disposto no artigo 4º, inciso 8 da Carta Magna Brasileira, que cuida do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ora, meus amigos, quando falamos em terrorismo, infelizmente, sabemos que não há uma norma penal específica configurando a conduta ou as condutas que perfazem o delito. Porém, em relação ao racismo, aí temos. A norma é específica e criminaliza a conduta. Posso dizer para vocês, meus amigos, que apesar da inexistência de um conceito de racismo, a Lei 7716 de 1989 estabelece claramente a casuística e, a partir dela, podemos extrair um conceito de racismo. A Lei 7716 de 1989, que criminaliza o racismo, também se utiliza do conceito de discriminação racial da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Desse modo, não se mostra necessário a aposição de um novo conceito. Também temos, de forma categórica, no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, a determinação de que o racismo deve ser efetivamente banido. Como isso está delineado? Estabelecendo que haverá uma imprescritibilidade e inafiançabilidade do delito. A Lei 7716, portanto, estabeleceu os parâmetros provenientes da Convenção Internacional
que estou mencionando aqui. Podemos então afirmar categoricamente que o racismo nada mais é senão a eliminação efetiva do exercício de direitos de uma pessoa, em face de suas características de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Assim, quando se impede uma pessoa de exercer direitos que lhe são inerentes em razão das características aqui mencionadas, certamente estamos diante da presença do racismo. Vamos agora, meus amigos, à nossa quinta e última pergunta. Historicamente, quando surgiu a proteção dos direitos humanos? Há uma severa controvérsia no cenário das relações exteriores sobre o instante de surgimento dos direitos humanos. Alguns autores afirmam que os direitos humanos surgiram lá na antiguidade. A proteção, a efetiva tutela, apareceu com o próprio surgimento das normas. Ora, a antiguidade é um período compreendido entre 4000 a.C. e 476 depois de Cristo, com a tomada do Império Romano pelos povos bárbaros. Inicialmente, na antiguidade, sabemos, não existiam normas para regular a vida das pessoas em sociedade. No entanto, como a autotutela se mostrava categórica e dada à desproporcionalidade, a própria humanidade chegou à conclusão acerca da necessidade de criação de regras para que possam elas reger a vida das pessoas em sociedade. Surgiram então os códigos de Lipiztar, as leis de Ur-Namur, o Código de Manu, o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas. É certo que o Código de Hammurabi, exemplificadamente, tinha inúmeras normas que, aos olhos de hoje, feriam os direitos humanos. No entanto, é necessário observar o Código de Hammurabi com o olhar da antiguidade. É certo que havia no Código de Hammurabi penas cruéis e infamantes. No entanto, é importante lembrar que anteriormente regra nenhuma existia. Desse modo, podemos encontrar ali também um problema. No Código de Hammurabi, as pessoas eram divididas, no que diz respeito à aplicação de suas regras, de acordo com a classe que ocupavam. Eram 3 classes diferentes no Código de Hammurabi. Da classe mais alta à classe mais baixa, as normas eram aplicadas de forma diferenciada. É claro que as penas cruéis e infamantes eram largamente empregadas na classe mais baixa do povo assírio-babilônico. Algum tempo depois, na Lei das 12 Tábuas, que foi criada para reger a vida do povo romano, tal distorção se mostrou distante, já que todas as pessoas eram tratadas de forma idêntica. A Lei das 12 Tábuas, curiosamente, recebeu esse nome porque detinha 12 peças de madeira esculpidas com as regras que o povo romano deveria seguir e que foram colocadas diante do Fórum Romano, para que todas as pessoas tomassem conhecimento do seu conteúdo. No entanto, meus amigos, com o advento da Idade Média, período compreendido entre 476 depois de Cristo e 1453, também depois de Cristo, por óbvio, tivemos a criação em 1215 da Magna Carta. Com a Magna Carta, meus amigos, surgiu a primeira dimensão dos direitos humanos. Estou falando para vocês dos direitos que constituem as liberdades públicas. Ora, em virtude delas, a maior parte da doutrina afirma que aí de fato surgiram os direitos humanos
com a configuração que conhecemos hoje. Mas, como vocês sabem, os direitos humanos não se mostram em dimensões isoladas. Elas sempre interagem, se complementam. E surgiram outras 3 dimensões. Como mencionei para vocês no tema do dia, temos as liberdades públicas, os direitos econômicos e sociais, os direitos de solidariedade ou fraternidade e também os direitos dos povos. Ora, os direitos humanos evoluem continuamente em um processo histórico. Com isso, meus amigos, vamos caminhar juntos agora para o terceiro e último bloco, o X da questão. Vocês verão perguntas extraídas de concursos públicos, que serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Não percam o terceiro e último bloco, meus amigos. Será sensacional! Agora, meus amigos, no X da questão, vamos verificar como os examinadores exigem os temas aqui cuidados. Vamos à nossa primeira questão. Magistratura, Tribunal de Justiça do Paraná, 2010. Enumeradas as alternativas abaixo, assinale a opção verdadeira. 1. Segundo prescreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. 2. O direito à livre escolha do emprego, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, é de natureza individual no ordenamento jurídico brasileiro vigente. 3. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em determinado dispositivo, trata do bem-estar social, que, inclusive, é um dos objetivos da ordem social, contemplada na Constituição Cidadã de 1988. 4. O ser humano deve ter um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, conceito este ligado ao bem-estar social, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, subscrita pelo Brasil. 5. No ordenamento constitucional brasileiro vigente, o princípio do primado do trabalho é a base da ordem social. A falta de trabalho, direito social, afasta a igualdade entre os homens, dando aso às desigualdades sociais. Alternativa A. Apenas as alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Alternativa B. Apenas as alternativas 3, 4 e 5 estão corretas. Alternativa C. Apenas a alternativa 2 está correta. Alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Nessa questão, meus amigos, vamos verificar que o examinador apresenta assertivas e, a partir delas, quer que o candidato verifique qual ou quais delas estão corretas. Desse modo, precisamos analisar assertiva por assertiva. Vamos verificar primeiro a assertiva 1. Segundo prescreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. De fato, meus amigos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, tem tal previsão. Desse modo, a assertiva 1 está correta. Vamos analisar a assertiva 2. O direito à livre escolha do emprego, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, é de natureza individual no ordenamento jurídico brasileiro vigente. A assertiva número 2 também está correta,
pois se cuida de um direito, de uma garantia individual configurada na Constituição Federal Brasileira. Analisemos juntos a assertiva 3. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em determinado dispositivo, trata do bem-estar social, que, inclusive, é um dos objetivos da ordem social contemplada na Constituição Cidadã de 1988. Este objetivo da ordem social está configurada delineadamente na Carta Magna Brasileira. Portanto, a assertiva 3 também está correta. Analisemos juntos a assertiva 4. O ser humano deve ter um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, conceito este ligado ao bem-estar social, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, subscrita pelo Brasil. A assertiva 4, meus amigos, também se mostra correta, apesar de que devemos considerar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é apenas uma recomendação, mas foi devidamente subscrita pelo Brasil e contém essa regra em seu bojo. Portanto, está correta. Vamos analisar a assertiva 5. No ordenamento constitucional brasileiro vigente, o princípio do primado do trabalho é a base da ordem social. A falta de trabalho, direito social, afasta a igualdade entre os homens, dando aso às desigualdades sociais. De fato, meus amigos, tal preceito constitucional está em consonância com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Desse modo, todas as assertivas estão corretas. Vamos verificar agora as alternativas? Verificamos com isso, meus amigos, que está correta a alternativa D, de Deolinda. Todas as alternativas estão corretas. Agora, meus amigos, podemos prosseguir para a segunda questão. Vamos ver. Defensor Público. Defensoria Pública São Paulo, FCC 2007. Defensor Público levou o caso de violação de direitos humanos ocorrido em São Paulo ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a entendeu pertinente. Contudo, o Estado brasileiro não cumpriu as recomendações respectivas. Diante de tal situação, o defensor público: a alternativa A, deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, requerendo a remessa do caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil seja formalmente condenado. A alternativa B, deve requerer à Corte Interamericana de Direitos Humanos que seja o caso trazido à sua apreciação, para que o Brasil seja formalmente condenado. A alternativa C, pode requerer a homologação da decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 483 do Código de Processo Civil, para posterior execução. A alternativa D, deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que oficie diretamente o governo do Estado de São Paulo para que cumpra suas recomendações. A alternativa E, pode quedar inerte, pois a remessa do caso pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos é automática nesses casos. Vamos lá, meus amigos. Agora, vamos examinar alternativa por alternativa. Vamos ver. Alternativa A. Deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, requerendo a remessa do caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil seja formalmente condenado. Não existe a necessidade de o defensor público realizar tal conduta, mesmo porque, ainda que o fizesse, não significa necessariamente que o Brasil seria condenado.
Portanto, a alternativa A está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar juntos a alternativa B. Deve requerer à Corte Interamericana de Direitos Humanos que seja o caso trazido à sua apreciação para que o Brasil seja formalmente condenado. A alternativa B também está errada, porque não é necessária a petição proveniente do defensor público para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos analise a questão. Vamos verificar agora a alternativa C. Pode requerer a homologação da decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 483 do Código de Processo Civil, para posterior execução. Meus amigos, o que temos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos é apenas um parecer consultivo, que não vincula o Estado. Portanto, não há de se falar em homologação, e a alternativa C também está errada. Verifiquemos a alternativa D. Deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que oficie diretamente o governo do Estado de São Paulo para que cumpra suas recomendações. Como estamos diante apenas de um parecer consultivo, não há de se falar em determinação para que um Estado integrante de uma federação cumpra a disposição internacional. Dessa forma, a alternativa D também está errada. Vamos analisar juntos a alternativa E. Pode quedar inerte, pois a remessa do caso pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos é automática nesses casos. A alternativa E se mostra como certa resposta, pois não é necessária qualquer conduta do defensor público para que o caso seja remetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com isso, meus amigos, terminamos mais um programa Prova Final. Espero que as informações que apresentei para vocês tenham sido úteis para a sua cognição acerca dos assuntos. Envio a cada um de vocês um forte abraço Fúria Metal. Desejo-lhes muito sucesso e deixo os meus contatos no Twitter, @Emerson Malheiro, e no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Contem sempre comigo.